Pessoal, aqui é o Felipe Castanheira, professor de exatas, e como prometido, vou fazer aqui alguns exercícios de geometria que caíram no último Enem. Esse primeiro aqui, ele é bem simples, só para a gente aquecer, depois vão vir alguns exercícios mais complexos. Então, questão 150, a imagem apresentada na figura é uma cópia em preto e branco da tela quadrada intitulada O Peixe, de Marcos Pinto, que foi colocada em uma parede para exposição fixada nos pontos A e B. Por um problema na fixação de um dos pontos, a tela se desprendeu, girando rente à parede. Após o giro, ela ficou posicionada como ilustrado na figura, formando um ângulo de 45 graus com a linha do horizonte. Para recolocar a tela na sua posição original, deve-se girá-la rente à parede no menor ângulo possível, inferior a 360 graus. E aí ele fala o seguinte: a forma de recolocar a tela na posição original, obedecendo ao que foi estabelecido, é girando em um ângulo de. Então ele quer o menor ângulo possível. A primeira dica aqui é você imaginar o quadro caindo. Não tem como você fazer tudo matematicamente, tudo usando simplesmente a pura lógica, o puro número. Tenta imaginar. Imagina que você tem um quadro na parede ali, tem dois parafusos. Você tirou um parafuso. Esse quadro ele vai cair como? Ele vai cair no sentido anti-horário. Desculpa, ele vai cair no sentido horário ou ele vai cair no sentido anti-horário, aqui para a esquerda, para baixo? Ele vai cair aqui, ó, no sentido anti-horário. Então, é como se esse ponto A viesse parar aqui embaixo, né? Ele girou no sentido anti-horário. Para a gente voltar à posição original, a gente faz o caminho inverso, tá? Se ele veio daqui para cá, agora a gente vai de cá para lá, né? Se ele girou no sentido anti-horário, a gente vai girar no sentido horário. E não vai dar a volta completa para chegar até aqui, senão vai ser um caminho mais longo, tá? Então essa imaginação do quadro caindo vai te ajudar a saber o caminho que você vai percorrer aqui de volta. Certo. Então vamos começar com esses 45 graus. A gente vai precisar mover o quadro inicialmente esses 45 graus e aí ele vai ficar nessa posição, ok? Mudei 45 graus, ele ficou nessa posição. Agora faltam quanto? Falta 90 graus para ele voltar à posição original, né? Aqui está a face dele, a face onde ele precisa estar, a face original. Tem 90 graus aqui, você consegue quantificar isso mesmo sem ele ter dado que é 90 graus. Por quê? Porque são perpendiculares. Quando é um ângulo perpendicular assim, é o ângulo reto, 90 graus. Bom, se andou 45 e faltam 90, total 45 mais 90, 135 graus. A gente girou aqui no mesmo sentido do ponteiro do relógio, né? Então foi 135 graus no sentido horário. Então, um exercício simples aqui de ângulo. Agora vamos fazer um que envolve um pouco mais de geometria, triângulo, círculo. A manchete demonstra que o transporte de grandes cargas representa cada vez mais preocupação quando feito em vias urbanas. Caminhão entala em viaduto no centro. Um caminhão de grande porte entalou embaixo do viaduto no cruzamento das avenidas Borges de Medeiros e Loureiro da Silva, no sentido centro-bairro, próximo à Ponte da Pedra, na capital. Esse veículo vinha de São Paulo para Porto Alegre e transportava 3 grandes tubos. Aqui está o desenho dos 3 grandes tubos. Considere que o raio externo de cada cano da imagem seja 0,60 metros, está indicado aqui pela seta, e que eles estejam em cima de uma carroceria cuja parte superior está a 1,30 metros do solo. Então, ó, essa altura aqui da carroceria é 1,30 metros. O desenho representa a vista traseira do empilhamento dos canos. A margem de segurança recomendada para que um veículo passe sobre o viaduto é que a altura total do veículo com a carga seja no mínimo meio metro menor do que a altura do vão do viaduto. O que significa isso? Significa que, além dessa altura dos tubos, a gente vai precisar que tenha acima disso meio metro. Tá? Então, ele vai pedir aqui a altura mínima do viaduto,
a altura mínima do viaduto vai ter que considerar esse 1,3, vai ter que considerar a altura total aqui desses tubos, mais esse meio metro de segurança. Então, ele vai passar com segurança sobre o seu vão. Ok. Então, vamos começar aqui. A primeira sacada é como você vai medir esses 3 tubos. Poxa, será que eu posso pegar o diâmetro de um, somar com o diâmetro do outro? Não pode, porque o diâmetro de um termina depois que já começou aqui o diâmetro do outro. Não pode. Então, o que você tem que fazer aqui? Você tem que fazer um triângulo equilátero. Esse triângulo, ele pega os 3 centros aqui, dos 3 tubos. Para que isso vai me ajudar? Olha só. A medida da carroceria até o centro do primeiro tubo é o raio, certo? O centro de qualquer ponto até a sua extremidade da circunferência é o raio. E a gente já sabe que o valor é esse, é 0,6. Mesma coisa lá em cima, do centro do tubo de cima até a parte superior também é 0,6. O que falta eu saber agora é só a altura aqui entre o centro de um tubo e o centro do outro tubo. Só que como eu fiz esse triângulo retângulo, ficou mais fácil. Por quê? Desculpa, falei triângulo retângulo não. Triângulo equilátero, quando os 3 lados são iguais. Ficou mais fácil porque a altura do triângulo equilátero tem uma fórmula, que é lado vezes raiz de 3 dividido por 2. Até aqui dá uma dica, ó, considere 1,7 como aproximação para raiz de 3. Normalmente, quando se fala isso, é porque você vai precisar da raiz de 3. E é exatamente na equação da altura de um triângulo equilátero. Ok, então eu preciso saber essa altura, e aí eu já vou ter aqui a área total, vai ser só somar o 0,5. Porém, que lado que é esse? Eu não tenho lado, eu tenho raio. Eu tenho o raio do círculo. Então vamos pensar o seguinte. Desse centro aqui até o outro centro, eu vou ter um raio mais outro raio. Eu vou ter 2 raios. Ou seja, eu vou ter 1,2. Porque se cada raio é 0,6, 0,6 mais 0,6, o lado desse triângulo aqui é 1,2. Assim como desse centro até esse centro. Um raio mais um raio. 0,6 mais 0,6. Aqui também, desse lado também. Por isso que ele é equilátero. Os 3 lados são iguais. Com o lado 1,2, como eu já expliquei, que são os 2 raios aqui. 0,6 vezes 0,6. Certo. 1,2 dividido por 2 é 0,6. Então eu tive aqui que a altura é 0,6 vezes raiz de 3. Tá bom, agora eu preciso somar tudo isso. 1,3, 0,6, essa altura, mais 0,6, mais esse meio metro de segurança. Então vamos fazer aqui, lembrando que a raiz de 3 é aproximadamente 1,7, e esse valor eu vou usar no total. Então vamos lá, 1,3 veio daqui da carroceria, 0,6, essa primeira altura, 0,6 vezes 1,7, que é da altura do triângulo equilátero, mais 0,6, que é essa altura superior aqui, mais o meio, que é a altura de segurança. Poxa, é uma conta muito demorada para fazer, então vamos simplificar um pouco aqui. Tá vendo que tem 0,6, 0,6, 0,6? Então, vamos simplificar. Aqui é como se fosse 1 vezes 0,6, aqui mais 1 vezes 0,6, então mais 1,7 vezes 0,6 vai dar, essa parte aqui vai dar 3,7 vezes 0,6. Tá? Claro que você não precisa fazer dessa forma, se você quisesse você podia fazer primeiro essa multiplicação aqui, mas eu estou simplificando um pouco. 3,7 vezes 0,6 dá 2,22. Somando os outros valores, você vai chegar em 4,02. Pronto. Vamos checar aqui se todos os valores foram considerados. Então é isso mesmo. 4,02 é a altura mínima do viaduto. Último exercício aqui. Um desenhista projetista deverá desenhar uma tampa de panela em forma circular. Ok, está desenhando aqui uma tampa em forma circular. Para realizar esse desenho, ele dispõe, no momento, de apenas um compasso, cujo comprimento das hastes é de 10 centímetros. Essa informação é importante, hein?
10 centímetros é o comprimento da haste, é como se fosse aqui a lateral desse triângulo. Um transferidor e uma folha de papel com um plano cartesiano. Para esboçar o desenho dessa tampa, ele afastou as hastes do compasso de forma que o ângulo formado entre elas fosse 120 graus, ok? O ângulo entre as hastes aqui, 120 graus. A ponta seca está representada pelo ponto C, no centro do círculo, perfeito. A ponta de grafite pelo ponto B, ok. A cabeça do compasso aqui é o ponto A, então ABC é um triângulo. Após concluir o desenho, ele encaminha para o setor de produção. Ao receber o desenho com a indicação do raio da tampa, verificará em qual intervalo esse se encontra e decidirá o tipo de material a ser utilizado na sua fabricação, de acordo com os dados. Então é o seguinte, se for o raio entre 0 e 5, vai se usar o tipo 1. Entre 5 e 10, tipo 2. E assim por diante. Dependendo do intervalo do raio, vai ser um tipo de material diferente. Considere 1,7 como aproximação para a raiz de 3. O tipo de material a ser utilizado será... Bom, então, o que eu preciso saber para saber o tipo de material? Se ele está perguntando o tipo de material, eu preciso saber o intervalo de valores do raio. Eu preciso saber qual é o raio. E o que é raio para a gente? Raio para a gente é essa distância entre C e B. Ok? E eu só tenho esses dois valores. Essas são as duas informações que eu tenho para resolver o exercício. Então eu vou colocar em um triângulo para facilitar para mim. Se eu dividir esse triângulo no meio, eu vou obter um triângulo retângulo. E com um triângulo retângulo é mais fácil de trabalhar. Então eu vou fazer isso. Dividir ele no meio. Lembra que tem 120 graus aqui? Dividindo no meio, então, vai ter 60 graus. 60 graus. Ok, e eu sei que essa haste aqui, essa parte lateral, é 10 centímetros. Como que eu encontro a distância aqui de baixo? Eu preciso saber um pouco de trigonometria. Na trigonometria tem uma equação do triângulo retângulo que é a seguinte: o seno de determinado ângulo é igual ao seu cateto oposto dividido pela hipotenusa. O que é cateto oposto? Olha só, um triângulo retângulo ele tem dois catetos e uma hipotenusa. A hipotenusa é sempre o valor maior aqui. É o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Sempre num triângulo retângulo, a gente tem um ângulo de 90 graus. Ok, mas e como eu sei qual é o oposto e qual é o cateto adjacente? O cateto adjacente é o que fica ao lado do ângulo. E o cateto oposto é o que fica do outro lado, que fica oposto ao ângulo que a gente está usando. O lado oposto ao que a gente está usando é esse aqui, ó. E ele vai me servir para quê? Para achar o raio. Eu quero saber essa distância aqui entre C e B. Então, é isso que eu vou fazer. Quero achar o cateto oposto primeiro. O seno de 60, aí é uma informação que você tem que decorar. Tem uma tabelinha, aí você precisa ver a aula de trigonometria. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Essa é uma informação que você precisa saber. Raiz de 3 sobre 2. O cateto é igual ao cateto oposto, aqui eu só copiei, e a hipotenusa é 10. Isso a gente já sabia. Bom, raiz de 3 eu posso usar 1,7 como o enunciado disse. E o 10 estava dividindo, eu passei multiplicando. 10 vezes 1,7 dá 17, dividido por 2 dá 8,5. Então o cateto oposto é 8,5. A gente já achou o raio, Felipe? Não, ainda não achamos o raio. Por quê? Porque o cateto oposto desse triângulo eu tinha dividido no meio. Agora eu tenho que pegar o triângulo total. Então, 8,5 vezes 2 vai dar 17. Esse sim é o raio. Esse sim é a base do triângulo original. Então, 17 é o raio. Agora é só a gente olhar na tabela qual o tipo de material. E é o tipo 4. Ó. O raio está entre 15 e 21, que é o valor 17 centímetros. Então, é o tipo de material 4. Essa foi a resolução de exercícios. Bons estudos a todos e um abraço. Tchau!